Cada pessoa tem suas próprias esquisitices e todos são especiais de alguma forma. Acho que você entende o que quero dizer. E na minha vida conheci muitas pessoas com hábitos ou peculiaridades estranhas. Mas nunca pensei que a principal característica da minha esposa seria dormir com os colegas. Que opções um homem tem hoje em dia? Sinceramente, elas eram escassas e nenhuma vinha sem alguma forma de dor, não física, mas emocional e financeira, desse tipo. Eu sofreria, as crianças sofreriam, até o cachorro sentiria. É desanimador. Nunca imaginei enfrentar tal desafio. Crescendo na classe média de Albany, minhas preocupações sempre foram sobre escola, esportes e garotas. As meninas eram o desafio. Eu gostava delas, depois as amava. Olhando para trás, talvez eu as amasse demais. Ou talvez isso não seja muito preciso. Sem esse nível de afeição eu não teria 2 filhos. Não, meu problema era simples. Eu não satisfazia mais minha esposa. E para resolver o problema dela, ela procurou outra pessoa. Eu ainda era capaz de sustentar todos financeiramente, mas não havia questão de intimidade com Kathleen. Claro, ela ofereceu um encontro rápido no meu aniversário, mas faltou entusiasmo genuíno. Comecei a recusar seus raros avanços, mas ela apenas deu de ombros e disse, sua perda, antes de ir dormir. Estranhamente, continuamos a dividir a cama por um tempo, principalmente por uma questão de aparência para as crianças. Nós ficamos em nossos respectivos lados, evitando o meio como uma zona proibida. Acho que me acostumei. Com o tempo, percebi que Katy estava passando cada vez mais tempo com o namorado. Ela começou a chegar tarde em casa algumas noites por semana e então numa sexta-feira de manhã ela anunciou que estaria fora no fim de semana. Quando perguntei sobre seus planos e com quem ela iria, ela simplesmente respondeu que eu não precisava saber. E honestamente, eu não me importava particularmente em saber. Essas viagens ocasionais de fim de semana gradualmente se tornaram uma ocorrência regular, acontecendo 2 vezes por mês. As crianças ficaram curiosas e questionaram seu paradeiro, ao que ela sempre respondia, ajudando uma amiga. Sim, certo. Depois de cerca de 1 ano dessa rotina, percebi que precisava tomar conta da minha própria vida se quisesse alguma aparência de normalidade. Então, as crianças e eu começamos a preencher nossos fins de semana com várias atividades. Eles estavam envolvidos em esportes e clubes escolares, mantendo-os ocupados. Mas para mim foi diferente. Eu me certifiquei de estar lá para eles em cada passo do caminho, indo aos jogos, treinos e levando eles e seus amigos para onde quer que eles precisassem ir. Imaginei que quanto mais envolvido eu estivesse com meus filhos, menos eu pensaria em Katy. Embora Katy ocasionalmente participasse de atividades familiares e cozinhasse refeições, seu interesse parecia diminuir. Ela estava constantemente absorta em seu telefone, guardando-o às pressas sempre que eu olhava em sua direção, fingindo interesse em nossas atividades. As crianças perguntavam por que sua mãe estava frequentemente ausente, mas eu não me sentia confortável em dar a elas uma explicação que eu achasse apropriada. Em vez disso, sugeri que eles fizessem suas perguntas à mãe, já que, na minha opinião, ela poderia contar mais. Depois de um tempo, percebi que outros homens tinham me substituído na vida de Katy. Por meios caros, descobri que ela estava em um relacionamento com 2 pessoas diferentes. Um deles era muito mais jovem. Ele trabalhava como paralegal na firma dela e a satisfazia. O outro era um sócio mais velho e casado, com sua própria família, mas ele estava tendo um caso com Katy. Acontece que ela tinha uma queda por relacionamentos no local de trabalho. Sentindo que não aguentava mais, conversei com as crianças que já sentiam a discórdia em nossa vida familiar. Elas pararam de acompanhar a ausência da mãe, focando em vez disso no tempo que passávamos juntas, aproveitando os momentos sem a presença dela. Suspeito que Katy pode ter notado o distanciamento deles às vezes. Minha participação nas atividades escolares não passou despercebida, ao contrário da ausência de Katy, que foi notada por alguns dos pais mais exigentes. Quando me perguntaram sobre seu paradeiro, eu apenas disse que ela estava ocupada. Peguei minha velha bicicleta na garagem e levei-a para uma loja para manutenção e um check-up completo, depois retomei o ciclismo. Os passeios iniciais foram esclarecedores.
Músculos negligenciados me lembraram dos meus hábitos sedentários. Eu me vi confiando mais em voltarem depois daqueles passeios iniciais. Há um grupo local de mountain bike na cidade, então me juntei a eles para um passeio, que acabou sendo imensamente agradável, embora doloroso, depois. Normalmente, íamos ao Pub Fox and Own para tomar uma cerveja depois. Muito necessário, devo dizer. Foi uma experiência deliciosa. Como resultado dos meus esforços de ciclismo, perdi alguns quilos. O tamanho da minha cintura diminuiu para 31 polegadas, e agora uso camisas médias e justas. Eu fui de 185 para 160 libras, o que complementa minha estatura de 5 pés e 11 polegadas muito bem. Também incorporei sessões de ginástica na hora do almoço à minha rotina, convenientemente localizada no térreo do meu local de trabalho. Com minha agenda flexível como consultora de gestão de CPA, posso até levar trabalho comigo, se necessário. Optei por aqueles alinhadores de plástico transparente para meus dentes. Alguns dos meus dentes estavam começando a se mover, então eu queria garantir que tudo estivesse alinhado corretamente. Meus pais investiram uma quantia significativa em aparelhos para mim quando eu era mais jovem, e eu não queria desconsiderar o investimento deles. Além disso, seria um bom exemplo para meus próprios filhos, que provavelmente precisariam de aparelhos em breve. Eu os usava principalmente à noite, e Kat nunca pareceu notar, ou pelo menos nunca mencionou. As crianças me persuadiram a atualizar meu guarda-roupa para roupas que servissem melhor. Fomos até a Tommy Hilfiger no shopping, onde meu primo, um gerente, me deu um desconto de 40% para a família. Era bom demais para deixar passar. Também comprei lentes de contato, o que proporcionou bastante entretenimento para as crianças, pois tive dificuldade para colocá-las no começo. No começo, parecia que eu estava cutucando meus olhos com o polegar, mas acabei pegando o jeito. Eu ainda uso óculos enquanto trabalho, embora eu tenha escolhido novas armações com a ajuda das crianças. Aparentemente, armações pretas com aro de chifre estão na moda agora. Engraçado como as coisas mudam. Na minha adolescência, nós os chamávamos de especiais de controle de natalidade. Uma colega mãe da escola me convidou para um churrasco na casa dela. Ela é uma mãe divorciada de 2 filhos e trabalha como enfermeira no hospital. Dada a alta taxa de divórcio, há muitos pais solteiros com filhos em nossa escola. O evento estava marcado para o início da noite e era somente para adultos, indicando que provavelmente haveria álcool servido. Então, providenciei uma babá, certifiquei-me de que as crianças entendessem a necessidade de bom comportamento e compareci. Acabou sendo bem esclarecedor. Parece que os casos extraconjugais de Kat não eram tão secretos quanto ela acreditava. Ela tinha sido vista com seu namorado paralegal em vários restaurantes e clubes da cidade. A enfermeira Marilyn perguntou com tato sobre a conexão de Kat com um homem alto e bem constituído com quem ela foi vista dançando. Parei, tomei um gole da minha cerveja e tentei elaborar uma resposta que salvasse alguma dignidade para mim e para Kat. No entanto, tínhamos ultrapassado esse ponto. Com o gato fora da bolsa, havia pouca razão para obscurecer a verdade. Então, admiti que Kat mantinha uma vida social separada da família. Quando me perguntaram se eu tinha um privilégio semelhante, confessei que estava no processo de estabelecer um para mim. A reação, marcada por sobrancelhas levantadas, foi bem reveladora. Gradualmente, minha vida começou a passar por uma transformação, assim como a vida de toda a nossa família. Com as crianças crescendo e se envolvendo cada vez mais em esportes e outras atividades, nosso tempo para outras atividades diminuiu. Consequentemente, meu próprio tempo livre se tornou ainda mais escasso. Para aliviar isso, gradualmente deleguei algumas das responsabilidades das crianças de volta para Kat. Lembrando do sábio conselho de que enfrentar uma tarefa assustadora é como comer um elefante, uma pequena mordida de cada vez, comecei a transferir tarefas e eventos das crianças para Kat e a reservar um tempo para mim. Eu esbanjei em uma nova mountain bike track e investi em um Subaru TAC mais novo, equipado para aventuras off-road que eu desejava. Participando de vários eventos regionais, eu saboreava o esforço físico e a emoção de navegar pela lama. No final do evento, eu estaria coberto por ela, um sentimento que eu abracei de todo o coração.
Então a vida de Kate também passou por uma transformação. Cheguei à conclusão de que ela também poderia contribuir com nossas responsabilidades familiares. Ela frequentemente reclamava da natureza exigente de seu trabalho como advogada, enfatizando as longas horas necessárias para o sucesso. Embora parte disso possa ter sido verdade, foi ofuscado pelo envolvimento dela com outros 2 homens e suas tentativas de compensar estando frequentemente ausente. Naquele ponto, cheguei a um estado de indiferença. Comecei a enviar a ela minha agenda por e-mail, afirmando que eu também estava ocupado, e que ela precisava encontrar uma maneira de priorizar nosso relacionamento em vez de seus casos. Essa abordagem teve algum sucesso. Ela restringiu a liberdade dela enquanto me concedeu um pouco mais de autonomia. Simultaneamente, algo mais começou a ocorrer. Comecei a formar novas amizades, principalmente com mulheres. Inicialmente casuais, essas conexões se aprofundaram à medida que me familiarizei mais com mulheres na comunidade de mountain bike, e descobri que elas correspondiam aos meus sentimentos. Foi uma revelação surpreendente que reforçou minha autoconfiança, que havia sido corroída pela infidelidade de Kate. Não pude deixar de questionar por que minha esposa buscaria intimidade em outro lugar se eu estava atendendo às suas necessidades. Inicialmente, acreditei que era porque eu não estava atendendo aos seus desejos. Agora, no entanto, me peguei ponderando se Kate era realmente o que eu desejava. Meus filhos são inteligentes, muito parecidos com o pai. Eles se deram conta da crescente ausência da mãe em suas vidas, a ponto de pararem de perguntar sobre o paradeiro dela. Conforme comecei a passar mais tempo fora, buscando meus próprios interesses, as crianças me informaram que a mãe estava delegando seus cuidados às mães de seus amigos. Frequentemente, eu voltava para casa e encontrava um bilhete no balcão da cozinha dizendo que as crianças estavam em outra casa com os amigos e que Kate voltaria no dia seguinte. O que diabos está acontecendo? Percebi que as coisas precisavam mudar e que a relevância de Kate estava diminuindo rapidamente. Visitei um advogado de direito da família recentemente. A reunião foi altamente informativa. As leis do estado de Nova York priorizam principalmente o bem-estar das crianças envolvidas em qualquer casamento. Normalmente, as mães recebem a custódia dos filhos, a menos que sejam consideradas inaptas para cuidar deles. No entanto, eu sabia que esse argumento não teria muito peso, especialmente depois de revelar que minha esposa também era advogada e fornecer seu nome. Consequentemente, meu advogado imediatamente assumiu que eu tinha pouca chance de obter a custódia total dos meus filhos. Perto do fim da nossa discussão, solicitei a preparação da petição de dissolução do casamento. Mais tarde, eu a informaria sobre quando e onde entregar os documentos. Depois, voltei para casa. Enquanto contemplava a duração dessa situação, debati se ela continuaria indefinidamente. Meu advogado sugeriu que se eu esperasse um pouco mais e se Kate se distanciasse mais da família, ela poderia ser mais receptiva a termos de divórcio favoráveis. Essencialmente, isso significava que Kate poderia se cansar do casamento e das responsabilidades parentais a ponto de considerar nos abandonar por sua liberdade. Havia alguma lógica nessa sugestão. Resolvi ter uma conversa com Kate para esclarecer suas intenções. Numa quinta-feira à noite, escolhida propositalmente porque eu sabia que Kate estaria em casa, me vi em meio à rotina da noite. As crianças se ocupavam em seus quartos, absortas em livros antes da hora de dormir. Servindo-me de uma IPA favorita da geladeira, despejei-a em um copo e procurei Kate. Ela estava aninhada na sala de estar em meio a um cenário de telas, a televisão murmurando suavemente, seu laptop aberto e seu telefone agarrado na mão. Papéis espalhados no sofá e na mesa de centro sugeriam trabalho. Quebrando seu foco, limpei minha garganta para anunciar minha presença. Brevemente, ela olhou para cima antes de retornar ao seu mundo digital. Kate, precisamos conversar, afirmei. Pega de surpresa, ela respondeu sem desviar totalmente sua atenção. E aí, ela murmurou, os dedos batendo. Olhe para mim. Precisamos mesmo conversar, insisti. Embora seu olhar permanecesse fixo para baixo, seu tom traía curiosidade. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o futuro do nosso casamento. Sobre quanto tempo mais você se vê aqui, articulei, esperando provocar uma troca genuína.
Finalmente, minhas palavras penetraram sua distração. Sua cabeça se levantou de repente, seu telefone abandonado no ar. O quê? O que você quer dizer? Ela gaguejou, visivelmente surpresa. Não somos mais um casal, você está ausente desta família há mais de 1 ano e meio. Seu foco tem sido em seus 2 namorados, não em ser minha esposa ou mãe de nossos filhos. Ela corou de raiva. Eu já disse antes que não pertenço a você, eu escolho com quem durmo. Já que você não quer intimidade comigo, tenho todo o direito de procurá-la em outro lugar. Eu denunciei a mentira dela. Quando foi a última vez que fomos íntimos? Ela ficou na defensiva. Não me lembro, e francamente não me importo. Você rejeitou meus avanços todas as vezes. Eu reconheci o ponto dela. Você está certa, não estou interessado em fazer parte de uma homenagem atroz, isso não é para mim. Tomei um gole da minha cerveja, percebendo que essa conversa era inútil. Ela levantou a voz. Então o que você quer de mim? Eu cumpro meus deveres com as crianças e contribuo financeiramente. O que mais você espera? Ela se tornou agressiva, revelando suas táticas de advogada. Quero saber por quanto tempo você planeja continuar casado. É óbvio que você não me quer como seu marido, e francamente eu não quero você como minha esposa. Você tem sido uma esposa terrível. Ela se levantou do assento e saiu da sala, indo até a cozinha, onde se serviu de uma taça de vinho. Presumi que ela não voltaria, mas ela voltou, provavelmente para pegar o telefone e continuar mandando mensagens para os namorados. Naquela breve interação, percebi que tinha chegado ao meu limite. Tomei uma atitude imediata e anotei mentalmente outra tarefa para sexta-feira. Continuei esvaziando meu armário no quarto de hóspedes, fazendo várias viagens até terminar, em aproximadamente 1 hora. Enquanto isso, Cato continuou suas atividades na sala de estar. Surpreendentemente, dormi muito bem naquela noite. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, falei com as crianças. Cato já tinha saído antes delas descerem, então informei-as sobre mudanças iminentes na casa. Assegurei-lhes que quaisquer problemas que surgissem entre a mãe delas e eu não as afetariam. Eles ouviram enquanto comiam seu cereal e torrada, balançando a cabeça em compreensão. Parecia que eles tinham antecipado esse momento. Assim que cheguei ao meu escritório, liguei para minha advogada e a instruí a prosseguir com a papelada e providenciar para que minha esposa fosse intimada. Eu preferia que ela fosse servida em seu local de trabalho. Eu raciocinei que era o epicentro da situação, por assim dizer, e que cenário melhor para ela e possivelmente seus parceiros entenderem as repercussões de suas escolhas e comportamentos. Um oficial de justiça chegou ao meu local de trabalho, me entregou um envelope e proferiu aquelas palavras familiares: "Você foi notificado." Sem pensar muito, passei para minha secretária, instruindo-a a registrá-lo em seu registro e determinar o caso correspondente. Bebendo meu café, mergulhei em minhas tarefas. Momentos depois, ela reapareceu na minha porta, envelope na mão. O que é isso? Suas sobrancelhas arqueadas indicavam preocupação enquanto ela respondia: "Ah, este é endereçado a você pessoalmente." O que tem dentro? Você realmente deveria dar uma olhada. Ela entrou no meu escritório, colocando o envelope na minha mesa. Já aberto, extraí o conteúdo. Olhando para a página de capa, a compreensão surgiu. Lembrei-me da discussão de Tom na noite anterior. Nesse momento, uma ligação interrompeu. Era Robert. Você poderia vir ao meu escritório imediatamente, por favor? Apesar da educação de, por favor, era claramente uma ordem, não um pedido. Levantei-me, alisei minha saia e fui até seu escritório. O que diabos, Kathleen? Encontrei isso me esperando quando cheguei esta manhã. Ele me entregou uma pasta contendo um processo por alienação de afeição. Esses raramente dão certo em Nova York. Eu cuidadosamente o devolvi à mesa e afundei no sofá de couro em seu espaçoso escritório. Eu acabei de receber os papéis do divórcio. Tom quer que eu vá embora. Quais são os termos dele? Não tenho certeza. Ainda não os li. Não vou envolver ninguém da firma para me representar. Talvez eu mesmo cuide disso.
Não quero fofocas se espalhando. Você está certo que não. A voz dele estava furiosa. Porque se Judy descobrir o que você e eu temos feito, ela vai causar caos, e vai me custar mais do que estou disposto a pagar. Robert tem filhos adolescentes, uma casa grande com uma hipoteca pesada e um estilo de vida a manter. Ele e sua esposa Judy estão bem de vida, mas um divórcio o atingiria financeiramente e prejudicaria sua reputação, tanto na empresa quanto na comunidade em geral. Por que estou me preocupando com Robert? Minha própria tempestade está se formando e preciso lidar com ela rapidamente. Ah, não, meu estômago está horrível. Corri para o banheiro adjacente ao escritório e mal consegui chegar ao banheiro antes de vomitar. Peguei uma garrafa de água, fechei a porta do meu escritório e comecei a revisar a papelada. Meus instintos legais entraram em ação, e eu anotei algumas coisas em um bloco de notas amarelo. Tom estava indo com tudo. Ele estava alegando adultério como base, fornecendo os nomes e endereços de Robert e James. Ele afirmou que eu estava envolvido em um relacionamento com eles por cerca de 2 anos. Além disso, ele exigiu a custódia total das crianças, argumentando que minha ausência frequente de nossa família e caso tornava o pai mais adequado. Minha capacidade de cumprir os deveres parentais foi questionada, com um documento anexo detalhando o tempo que passei com Robert e James no ano passado. Droga! Além disso, Tom pediu posse da casa, metade das nossas economias e pediu pensão alimentícia de mim até que as crianças terminassem a universidade, o que levaria anos. A reviravolta aqui era qual aspecto atrairia a desaprovação do juiz do Tribunal de Família. Tom insistiu em um exame médico abrangente para a presença de doenças e exigiu identificar todos os meus parceiros de cama desde que nos casamos. Droga! Um juiz pode simpatizar devido a problemas de saúde. Só isso seria difícil de refutar. Tom insistiu para que eu saísse de casa, alegando que eu não dava mais um bom exemplo para as crianças. Basicamente, ele me rotulou como promíscua. Nem Robert nem James jamais visitaram minha casa. Eu garanti isso. Tentei falar com Tom, mas seu celular foi direto para o correio de voz. Deixei uma mensagem frustrada, o que, em retrospecto, pode não ter sido a escolha mais sensata. Posteriormente, deixei várias outras mensagens, pedindo que ele reconsiderasse e sugerindo que trabalhássemos para reconciliar nossa situação. Inicialmente, pensei em visitar seu escritório, mas duvidei que passaria pela recepcionista. No entanto, senti-me compelido a agir rapidamente. Dirigi até lá e surpreendentemente consegui passar pela recepcionista, entrando confiantemente como se eu pertencesse ao lugar. Ela nem sequer olhou para cima. Infelizmente, Tom não estava em seu escritório. Depois de esperar por cerca de 1 hora sem sinal dele, saí, percebendo que tinha outros assuntos urgentes para resolver. Mudei para o modo de controle de danos. Ao retornar ao meu escritório, a situação piorou ainda mais. Outro oficial de justiça entregou um envelope contendo uma ordem judicial temporária me proibindo de residir em minha casa pelos próximos 30 dias ou até que uma audiência formal pudesse resolver certos problemas. Foi-me concedido um breve período para recuperar itens pessoais essenciais, roupas e documentos ou equipamentos relacionados ao trabalho. No entanto, agendar um horário para isso exigia entrar em contato com um escrivão do tribunal, com a disponibilidade mais próxima sendo amanhã, no mínimo. O advogado de Tom já havia se envolvido, me colocando em desvantagem desde o início. Mandei uma mensagem para Katy, informando que prepararia uma bolsa para ela e a entregaria em seu escritório. Pedi que ela me fornecesse uma lista de itens de que precisava, ou então ela poderia voltar para casa e pedir para meu advogado supervisionar sua embalagem. Apesar de estar em casa o dia todo, recebi uma ligação do meu chefe me informando que Katy estava esperando em meu escritório por mais de 1 hora. Ele garantiu que ela não fosse incomodada, pelo que expressei gratidão. Mais tarde, à tarde, Katy chegou em casa sabendo que as crianças estariam voltando da escola. Eu a lembrei: você está ciente de que a ordem judicial a proíbe de estar aqui. Por que você se comportaria dessa maneira? É desnecessário e francamente absurdo. Você está tentando me manter longe das crianças? Qual é o seu motivo? Ah, vamos lá. De repente você é o pai preocupado ansioso para ficar com as crianças?
E todos aqueles fins de semana que você passou com seus namorados? As noites de semana em que você perdeu as rotinas de hora de dormir? As atividades das crianças para as quais você não conseguiu arranjar tempo? Você priorizou passar tempo com seus namorados em vez de seus filhos e eu. Eu estava ficando bem barulhenta nesse ponto. E agora você está me chamando de ridícula. Se você queria o divórcio para poder ficar com outras pessoas, por que você simplesmente não disse? Por que todo esse drama? Me diga. Eu. O que eu faço ou deixo de fazer não é da sua conta. Com quem eu tenho relações não é da sua conta. Você teve a oportunidade de ser íntimo comigo toda semana, mas deixou passar. Minha oportunidade? Você tá brincando comigo? Você me oferece sobras, e quando eu me recuso a correr o risco de pegar uma DST de você e seus namorados, tudo o que você faz é me ignorar. Bem, agora é a minha vez de te ignorar. Pegue o que você veio buscar e vá embora. Agora. Kat deu um passo para trás, seu rosto corando de vergonha. Peguei meu telefone e disquei para meu advogado. Quando ela atendeu, expliquei que, aparentemente, minha esposa está desconsiderando ordens judiciais e veio aqui desacompanhada de qualquer oficial do tribunal para coletar alguns de seus pertences. Ela me instruiu a tirar uma foto dela, se possível, e garantiu que entraria em contato com a polícia para intervir. Enquanto Kat lentamente arrumava suas coisas, 2 policiais chegaram, como esperado. Eu os informei sobre a situação e apresentei uma ordem judicial. Após alguma deliberação, eu os direcionei para o quarto principal. Eles subiram as escadas, e após uma discussão acalorada, escoltaram Kat escada abaixo até a cozinha. Dizer que ela estava furiosa seria um eufemismo. Ela estava descarregando sua raiva nos policiais. O policial líder a instruiu a se acalmar, avisando que eles a algemariam e a levariam para a delegacia se ela não obedecesse. Outro policial olhou para mim e perguntou se eu queria prestar queixa. Respirando fundo, recusei. Senti que a mensagem tinha sido transmitida adequadamente, indicando minha frustração com ela ao longo do último ano e meio e que tínhamos chegado a um ponto de ruptura. O oficial comandante a acompanhou escada acima enquanto Kat pegava sua mala e alguns itens de trabalho do escritório antes de sair pela porta da frente para seu carro. Voltei para dentro, fechei a porta e contatei meu advogado para relatar o incidente. Eu possuía várias fotos de Kat com os oficiais. Poucos dias depois, meu advogado me ligou para relatar que o advogado de Kat, que sentiu que precisava de um especialista em direito de família, já que a expertise de Kat era em direito corporativo, havia solicitado uma reunião. A intenção era que nós 4 discutíssemos calmamente os assuntos e resolvêssemos tudo. Vendo o potencial para agilizar o processo, concordei com uma reunião presencial, agendada para 2 dias depois na sala de conferências do meu advogado. Enquanto isso, em casa, as crianças estavam compreensivelmente curiosas sobre o paradeiro da mãe, já que sua ausência prolongada era incomum. Embora ela já tivesse estado fora antes, ela normalmente inventava histórias fictícias para explicar suas ausências. Sempre que ela as informava, eu fingia uma tosse ou uma risada, o que a fazia me lançar um olhar de desprezo. Chegando um pouco mais cedo para a reunião, conversei com meu advogado para rever nossos objetivos gerais e elaborar estratégias para persuadir Kat de que era do seu interesse cooperar. O que o advogado de Kat deixou de revelar de antemão foi sua estratégia. Afirmar que as coisas tinham saído do controle, que Kat lamentava profundamente qualquer dor involuntária que ela tivesse me causado e que nosso casamento era inestimável para ela. Eles propuseram resolver todos os problemas por meio de aconselhamento matrimonial e defenderam seu retorno imediato para casa, para mim e para as crianças. Certo. Enquanto Kat e seu advogado falavam monotonamente sobre a importância do casamento para a unidade familiar e os benefícios de uma casa com 2 pais para as crianças em comparação a um ambiente com apenas um pai, tudo parecia retórica vazia. Estávamos todos cientes disso, e não pude deixar de expressar minha descrença. Em resposta, meu advogado interrompeu com uma pergunta direta: você já recebeu os resultados do teste de DST? Kat e seu representante legal trocaram olhares antes de se virarem para mim, questionando: por que você exige testes médicos? Não pude deixar de zombar e retruquei ao advogado dela:
Por que preciso garantir que ela não transmitiu nenhuma doença perigosa para mim? Você pode garantir que Robert e James não se envolveram com outras pessoas? Se tiver certeza, vamos perguntar a eles. As cabeças se viraram rapidamente, as tensões aumentaram, e tanto Kat quanto seu advogado irromperam em gritos. Ignorando a explosão deles, permaneci sentado com os braços cruzados. Eventualmente, eles se acalmaram, e o advogado de Kat propôs: não há necessidade de envolver outras pessoas neste assunto privado. Nós providenciaremos o teste de DST na semana que vem e forneceremos quaisquer resultados pertinentes. Eu rapidamente adicionei: olhando nos olhos de Kat, eu espero os resultados por escrito, independentemente do resultado. No momento, eu tenho pouca confiança em você, como você pode entender. Esperava-se que o processo de divórcio fosse prolongado e árduo. Eu entendi que Kat estava relutante em envolver seus parceiros românticos em nossos casos, particularmente Robert, que tinha muito a perder. Eu sabia que entregá-lo uma intimação para testemunhar sobre seu caso com uma subordinada no escritório de advocacia seria prejudicial. Provavelmente prejudicaria sua carreira e prejudicaria seu casamento, resultando em repercussões pessoais e profissionais significativas. James apresentou uma situação diferente. Seu silêncio poderia ser garantido por meio de ameaças de demissão ou incentivos, como uma promoção e compensação financeira. Ele não era casado ou coabitava, mas minha investigação revelou suas preferências diversas, o que poderia perturbar a estabilidade do escritório de advocacia. Qualquer escândalo teria efeitos adversos nos negócios, e Kat tinha muito em jogo. Semanas se transformaram em meses durante os quais houve comparecimentos ao tribunal com o objetivo de anular a ordem anterior, negando a Kat o acesso à casa. Por fim, ela conseguiu derrubá-lo e voltou para casa triunfante, apenas para encontrar a casa vazia, sem as crianças e eu. Tínhamos ido a Disney World na Flórida. Meu telefone vibrou incessantemente com ligações e mensagens de Kat perguntando onde estávamos. Finalmente respondi depois de algum tempo dizendo que as crianças e eu estávamos ocupados nos divertindo. Depois disso, desliguei meu telefone pelo resto do nosso tempo na Flórida. Durante o voo de volta para casa, preparei-me para a tarefa assustadora de administrar a casa e tudo mais. Ao pousar em Albany, tirei um momento para ligar para meu advogado, que me aconselhou a evitar agravar a situação e falar o mínimo possível com Kat. Ela estava trabalhando diligentemente para restabelecer a ordem mantendo Kat longe de casa, embora tenha avisado que isso poderia levar algum tempo. Eu me resignei ao fato de que a vida seria extremamente desafiadora nas próximas semanas, e de fato foi. Kat ficou muito feliz em se reunir com as crianças, abraçando-as com força enquanto entrávamos na garagem. Foi preciso algum esforço para que as crianças se libertassem do abraço dela e se retirassem para seus quartos. Enquanto isso, eu me mantive ocupada reunindo as crianças e minha própria roupa suja e ligando a máquina de lavar. Kat se viu na cozinha, um afastamento de seu habitat habitual, tentando cozinhar para nós. O aroma. Bem, lembrava de tênis velhos queimados. Nojento. Recorri ao meu telefone e pedi comida chinesa para a viagem. Ao chegar, chamei as crianças para a cozinha e as servi. Elas devoraram avidamente a refeição enquanto a mãe as bombardeava com perguntas sobre a Disney World. Comi em silêncio. Assim que as crianças terminaram, elas escaparam do interrogatório e correram para assistir a um filme no nosso serviço de streaming. Enquanto isso, arrumei a cozinha com Kat observando atentamente. Sentada à mesa, ela murmurou: "Eu senti muita falta das crianças e de você, Tom." Suas palavras eram quase inaudíveis, mas eu não conseguia ignorá-las. Onde estavam seus amigos? Presumi que eles estavam ansiosos para lhe fazer companhia, comentei. O choque subsequente em nosso conflito acabou sendo meramente o começo das escaramuças. Não estou comprometido com mais ninguém, Tom. Quero que sejamos uma família e sigamos em frente com todas as tarefas que temos pela frente. Eu sei que você pode duvidar, mas eu te amo profundamente. Eu interrompi, mas não o suficiente para permanecer fiel. Ignorando meu comentário, Kat concedeu: "Eu marquei uma consulta para nós com um conselheiro matrimonial. Precisamos restaurar nosso casamento, é um bom ponto de partida."
Você realmente acredita que isso vai ajudar? Eu acredito. Precisamos identificar o que mais importa e focar nesses efeitos. Eu. E ela continuou falando sem parar. Saí da cozinha e ela me seguiu até o quarto, falando o tempo todo. Fechei a porta na cara dela. Notei que ela tinha desempacotado e pretendia dormir no quarto principal. Suspirei, percebendo os desafios que a esperavam. Juntei seus pertences e fui até a porta, abrindo-a para jogar tudo no corredor. Alguns itens atingiram sua cabeça, interrompendo momentaneamente seu monólogo. Fechei a porta. Ela a reabriu, carregando suas coisas de volta para dentro. E assim começou. Ou continuou. Droga. Então, as semanas seguintes foram bem interessantes. A abordagem de Kat para nossa situação foi agir como se não houvesse problemas significativos em questão. Ela descartou minhas preocupações como exageradas e pareceu minimizar o fato de que ela estava envolvida com outros 2 homens. Ela argumentou que na sociedade de hoje, tal comportamento era normal e não significava que ela me amava ou a nossos filhos menos. Apesar das minhas objeções, Kat tomou a iniciativa de buscar aconselhamento matrimonial com o juiz de direito da família. Infelizmente, não pude comparecer à sessão do tribunal naquele dia. Suspeitei que ela agendou isso propositalmente, e meu advogado não conseguiu convencer o juiz de que nosso casamento estava além do reparo e que o aconselhamento seria inútil. O juiz insistiu que casamentos ainda piores haviam sido salvos por meio de aconselhamento, então fomos ordenados a passar por 10 sessões. Kat e seu advogado marcaram para que nos encontrássemos com um conselheiro matrimonial. Presumi que, uma vez que o conselheiro entendesse a extensão total da nossa situação, ele concordaria que nosso casamento estava acabado. Eu não poderia estar mais enganado. Kat havia selecionado um conselheiro que abraçou a crença moderna de que o casamento era mais adaptável e flexível do que as normas tradicionais sugeriam. De acordo com esta conselheira do século XXI, precisávamos redefinir a monogamia como parte de uma compreensão mais ampla do comprometimento, enfatizando a independência juntamente com a dedicação. Não consegui deixar de rir. Quando sugere que isso poderia nos beneficiar como casal, tanto Kat quanto a conselheira presumiram que eu tinha cedido, permitindo que Kat tivesse seu bolo e o comesse também. Então, quando me levantei, agradeci à conselheira por suas percepções e declarei: acredito que terminamos aqui. Eles me encararam, perplexos. Eu sabia que Kat pensava que tinha triunfado, mas agradeci genuinamente. Agradeci a eles por esclarecerem nosso novo acordo conjugal. Quando o conselheiro perguntou o que isso significava para mim, respondi: é bem simples, e agradeço a vocês dois por me ajudarem a ver isso. Kat falou primeiro. Tom, obrigada por ser tão compreensivo, querido. De nada, Kat, e obrigada, Dr. Snow. Vocês dois desempenharam um papel crucial em simplificar minha vida. O comportamento de Kat lembrava de uma ganhadora da loteria Powerball quando ela exclamou: isso é fantástico, querida. Sem dúvida, seremos melhores parceiras uma para a outra, e estou ansiosa para reacender a intimidade que compartilhamos um dia. Quero fazer amor com o homem que adoro. Bem, eu quero fazer amor com a mulher que adoro. Tanto Kat quanto o Dr. Snow exibiam sorrisos largos, sentindo que sua missão havia sido cumprida. Eles acreditavam que eu estava me conformando com suas expectativas. Sim, certo. No entanto, o Dr. Snow, não tão convencido do sucesso deles quanto Kat, solicitou uma conversa particular comigo. Enquanto Kat comemorava seu triunfo, a experiente conselheira matrimonial permaneceu cautelosa. Concordei em retornar e prometi marcar um encontro com a assistente dela, que guardava a porta. Depois de sair do consultório do conselheiro matrimonial, fomos para casa. Kat foi afetuosa durante a viagem, pegando minha mão no carro, sua expressão transmitindo muito. Ao chegar em casa, eu me retirei para o escritório central para lidar com e-mails e atualizar meu advogado. Mais tarde, enquanto Kat cuidava de colocar as crianças para dormir, eu me troquei no meu quarto. Ao sair, Kat percebeu meus preparativos para sair. Para onde você vai, Tom? Ela perguntou. Eu encontrei seu olhar. Ah, é a noite do meu encontro do clube de motociclistas.
Posso voltar tarde, então não espere acordada. Adeus. Saí rapidamente antes que Katy pudesse responder. O clube tinha organizado um passeio de bicicleta de 30 milhas naquela noite, seguido de uma reunião social. Eu pretendia participar de ambos. Durante o passeio, acabei ficando bem enlameado e, depois, no pub, saboreei uma cerveja Guinness. Sabendo que duas mulheres solteiras do clube estavam cientes da minha separação e do divórcio iminente, não hesitei em socializar com elas. Ambas as mulheres eram uma companhia encantadora, o que me levou a convidar uma delas para um encontro no sábado à noite, que seria dali a 3 dias. Ao chegar em casa um pouco depois da meia-noite, encontrei Katy já dormindo. Depois de me despir, fui tomar um banho, lavei meu traje de ciclismo enlameado na pia da lavanderia e o joguei na máquina de lavar. Então, me retirei para o quarto de hóspedes para passar a noite. Na manhã seguinte, acordei bem cedo, me preparando para sair para o trabalho. Katy apareceu na cozinha quando eu estava prestes a sair. Ela parecia um pouco nervosa, perguntando: "Que horas você chegou em casa ontem à noite?" Olhei para ela enquanto preparava meu almoço e servia uma xícara de café para o trajeto. "Por volta da meia-noite", respondi. Ela perguntou mais: "A que horas você estará em casa hoje à noite?" Eu respondi: "Por volta das 6. Você vai precisar pegar as crianças na escola hoje." Com isso, saí de casa. As noites de quinta e sexta seguiram um padrão semelhante, marcado por conversas esparsas entre nós. Eu entendi que a decisão dela de se abster de ver os namorados era uma tentativa de retratar uma aparência de normalidade em nossa vida familiar. No entanto, essa ilusão permaneceu apenas isso, uma ilusão. Na manhã de sábado, Katy e eu revisamos a agenda do dia, que consistia principalmente em levar as crianças para suas várias atividades. Katy parecia ter esquecido muitas dessas responsabilidades, tendo-as delegado a mim anteriormente. Ela havia abraçado o estilo de vida de uma mulher de carreira moderna, livre para perseguir seus desejos. Enquanto isso, eu assumi os papéis de um pai contemporâneo, motorista, chefe, faxineiro, apoiador entusiasmado, especialista em lavanderia e figura parental completa. Minha vida era meticulosamente programada e organizada, mas a mudança estava no horizonte. Conforme a noite de sábado se aproximava, preparei o jantar antes de anunciar meus planos de sair. Vestida com calças caqui, uma camisa de botão e uma jaqueta esportiva, encarei as expressões perplexas de Katy e das crianças. "Para onde você está indo?" O queixo de Katy praticamente caiu no chão. "Tenho um encontro", respondi sucintamente. "Um encontro? O que você quer dizer?" Sua descrença era palpável. Eu encontrei o olhar dela firmemente. "Você está familiarizada com o conceito, você já esteve em muitos deles." Peguei as chaves do meu carro e dei um beijo na cabeça das crianças, instruindo-as a se comportarem com a mãe e não esperarem por mim, pois eu esperava chegar tarde em casa. Com isso, fui até a garagem. "Tom, espera aí. O que? O que está acontecendo?" Parei e me virei, respondendo: "É simples, na verdade. Tenho um encontro hoje à noite, com uma mulher. Você sabe, como se você tivesse encontros com seus namorados. Agora é a minha vez. Vejo vocês depois." O queixo de Katy quase caiu no chão quando eu saí. A noite acabou sendo fantástica. Levei Laura para a orquestra sinfônica local, seguido de um jantar tardio em um restaurante italiano. Depois, nós passeamos um pouco antes de eu deixá-la em casa. Fui convidado a entrar, tomei uma bebida com ela e recebi um beijo de despedida quando fui embora. Laura disse que estava se divertindo muito e demonstrou interesse em fazer isso de novo em breve. Eu retribuí, dizendo a ela o quanto eu gostava do nosso tempo juntos e prometendo ligar para ela mais tarde na semana para que pudéssemos planejar outro passeio. Fiel à minha palavra, liguei para ela e marcamos outro encontro. Durante um período prolongado de estagnação social, minhas interações com os outros, incluindo minha vida íntima, experimentaram um ressurgimento. Já fazia um tempo desde que eu tinha estado fisicamente perto de Katy. Apesar da minha confiança em seu comportamento responsável com James, hesitei devido a preocupações com a saúde.
Agora, sobre nossa visita ao conselheiro matrimonial, Dr. Snow, que emitia uma aura distinta de um hippie experiente. Ela parecia ter cerca de 60 anos, vestia trajes de épocas semelhantes, e seu cabelo grisalho tinha a aparência do estilo de uma professora de ensino fundamental. Era evidente que sua perspectiva sobre casamento diferia da minha. Ela defendia filosofias da nova era que endossavam estruturas alternativas de relacionamento, como o casamento aberto e poliamor, o que eu achava questionável. Depois de alguma deliberação, desafiei sua posição sobre o casamento monogâmico tradicional. Sua resposta foi contemplativa. Não tenho nenhuma animosidade em relação ao conceito tradicional de casamento. No entanto, na sociedade de hoje, o casamento deve ser visto como uma fonte de felicidade, independentemente de sua forma, desde que todas as partes envolvidas estejam contentes. É isso que realmente importa. Eu entendo, eu disse, desviando meu olhar para o chão enquanto eu organizava meus pensamentos. Depois de um breve momento, respirei fundo e encontrei os olhos do Dr. Snow. Doutor, o que parece ter sido esquecido aqui é minha insatisfação. Quando me casei com Kathleen, foi com o entendimento de que seríamos exclusivos. Temos 2 filhos que dependem da estabilidade de um lar onde não há uma porta giratória de pessoas entrando e saindo de nossas camas. O homem que eles veem na mesa do café da manhã e do jantar é para ser eu, não alguém que passou a noite com a mãe deles. Podem me chamar de tradicional, mas é quem eu sou. Além disso, o estado de Nova York ainda reconhece o tipo de casamento que fiz. Não tenho intenção de me envolver em um relacionamento poliamoroso com Kathleen e outros homens. Não foi para isso que me inscrevi. É importante que você transmita isso ao juiz e à Kathleen para que possamos agilizar o processo de divórcio e seguir em frente. Eu tinha chegado ao meu limite. Era hora de acabar com essa bobagem. Meu advogado agendou uma data para o tribunal para nós e convocou a doutora Snow para testemunhar. Durante o interrogatório sobre nossa sessão de aconselhamento, ela informou ao juiz que eu tinha demonstrado relutância em me envolver. Ela até insinuou que eu não estava cooperando até certo ponto. No entanto, quando meu advogado a pressionou ainda mais, ela recuou um pouco e admitiu que eu não havia consentido que minha esposa entrasse em um relacionamento com 2 outros homens, enfatizando que tais arranjos raramente funcionam no casamento. O juiz reconheceu isso, e a expressão de Katia azedou. Eu tinha conseguido fazer meu ponto, e agora poderíamos prosseguir com a questão real de resolver o problema em questão. Depois da sessão anterior do tribunal que mencionei, eu esperava me aprofundar nos assuntos cruciais da custódia dos filhos, divisão de bens, finanças e todos os negócios necessários antes de finalizar a papelada. No entanto, parecia que havia um problema. Ao voltar para casa naquela noite após a sessão do tribunal, encontrei Kat na cozinha com uma taça de vinho. Ela olhou para mim e disse: "Precisamos conversar." Fiquei surpreso com suas palavras. Conversar agora? Você quer conversar agora? Parece um pouco tarde para isso, não é? Querido, há algumas coisas que preciso esclarecer. Coisas que eu deveria ter te contado há muito tempo, eu acho. Como eu disse, um pouco tarde para isso agora, não é? Você não entende a pressão de tentar progredir em um escritório de advocacia de alto risco. Olhei para ela gesticulando com minha mão em um movimento circular, incitando-a a continuar. Ficou evidente que, para progredir, eu tinha que jogar pelas regras, não apenas me destacar como advogada, mas também fazer minha parte com os advogados seniores que poderiam moldar minha carreira. E o que exatamente isso implica? Eu queria que ela expressasse o que eu sabia que ela estava relutante em dizer. Robert deixou claro que, a menos que eu estivesse disposta a ser mais do que apenas uma associada júnior, minhas perspectivas com a empresa eram limitadas. Se eu concordasse em me tornar seu associado próximo, ele seria meu mentor. Finalmente me ocorreu o que ele realmente queria. Ela tomou um longo gole de seu vinho antes de continuar. Estou ciente da minha atratividade e pude perceber que ele me achou atraente. O fato de Robert ser bonito fez com que parecesse menos questionável. Raciocinei que atender aos desejos dele não seria tão ruim. Se ele não fosse atraente ou estivesse acima do peso, eu poderia ter me sentido diferente.
Mas ele não era e eu pensei que isso poderia me beneficiar profissionalmente, até mesmo levar a uma promoção ou parceria. Ela tomou outro gole considerável de seu vinho. Achei que poderia esconder isso de você. Você é muito confiante. Claramente sou muito confiante, eu disse, minha decepção é evidente. Há quanto tempo você está envolvida com Robert? Kat olhou para o chão, suas palavras me atingindo como uma tonelada de tijolos. Comecei a ver Robert intimamente cerca de 1 ano depois que Beth nasceu. Beth, nossa filha mais velha. Jane, nossa segunda. Fiz o cálculo mental. Kat estava envolvida com Robert há cerca de 8 anos. Droga, tive que me sentar para não desmaiar. Saí de casa completamente perdido em confusão. Minha mente fervilhava de inúmeros pensamentos, cada um competindo por atenção. A revelação da infidelidade da minha esposa cortou o fundo, talvez mais do que um tiro na cabeça. Então, a compreensão me atingiu como um raio. Eu questionei se Jane era realmente minha filha. Determinado a descobrir, voltei para casa, explodindo de vontade de confrontar Kat. Kathleen, onde você está? Gritei ao chegar. Aqui. Sua voz veio do quarto. Corri em direção à porta, quase exigindo uma resposta. Jane é minha filha? Quase gritei. O quê? Jane, eu sou o pai dela? Não seja absurdo, é claro que você é o pai dela. Tem certeza? Você estava envolvida com Robert quando concebeu Jane. Droga. Um silêncio pesado se seguiu. Apesar de sua inteligência, Kat podia ser notavelmente obtusa às vezes. Eu me virei e saí do quarto, buscando consolo na cozinha com um copo de água. Eu podia ouvir Kat descendo as escadas. Ela entrou na cozinha e encontrou meu olhar, mas permaneceu em silêncio. No dia seguinte, fui online para procurar um laboratório que realizasse testes de DNA, pois há vários na área. Aqui está um breve guia sobre testes de DNA no estado de Nova York. O teste de DNA no estado de Nova York tem requisitos específicos, como coleta por um médico seguindo procedimentos de cadeia de custódia. A amostra deve ser acompanhada por uma ordem de teste do seu médico ou advogado, e o laboratório deve possuir um certificado do Departamento de Saúde do Estado de Nova York. Entrei em contato com o laboratório e, após alguma comunicação, providenciei para que me enviassem os kits de teste por correio. Esperei até que Kat estivesse fora no trabalho, então levei as crianças ao consultório médico. Embora estivessem levemente curiosas sobre minhas ações, elas cooperaram enquanto as chaves SD eram esfregadas, e o médico tirou uma pequena amostra de cabelo. Todas as amostras foram devidamente embaladas e preparadas para o correio coletar no dia seguinte. Agora, tudo o que restava era aguardar os resultados. Esperar pelos resultados do DNA parecia uma provação agonizante. O suspense era quase insuportável, arrastando-se por quase 2 semanas até que os resultados finalmente chegassem. Durante esse tempo, eu me peguei constantemente pensando no que faria quando estivesse em mãos. Se os testes confirmassem minha paternidade, eu resolvi destruí-los sem hesitação e continuar como sempre. Mas se eles revelassem que eu não era o pai biológico de uma das meninas, eu estava perdido. Depois de muita reflexão, tomei uma decisão. Independentemente do resultado, continuaria como antes, inabalável em meu comprometimento com meus filhos. Até mesmo considerei a ideia de nem olhar para os resultados. No final das contas, isso pareceu o melhor curso de ação. Guardei os testes no cofre do meu escritório, pretendendo recuperá-los apenas como último recurso, embora não tivesse certeza de quando isso poderia ser. Droga! Por que Kat teve que trair nossa confiança? Nenhum trabalho ou ambição valia a pena sacrificar minha família, pelo menos não aos meus olhos. A próxima vez que falei com minha esposa foi para perguntar sobre seus planos para depois que nosso divórcio fosse finalizado. A discussão persistiu. As táticas de adiamento persistiram. Querida, não quero o divórcio. Você, eu e as meninas somos uma família. Precisamos ficar juntos. Eu te amo, Tom. O que aconteceu com Robert não diminuiu meus sentimentos por você. Caramba, mesmo quando eu estava com James,
Ele só pegava as sobras do que você fornecia. Eu não conseguia acreditar nas bobagens que ela estava falando. Minhas sobras, minhas malditas sobras. E a minha cama? Você já pensou nisso? Você já pensou em mim ou em nossas filhas quando estava com esses dois homens? Pensou? Então, advogados, pelo menos os bons, têm a capacidade de compartimentar. Eu presumi que era isso que minha esposa fazia quando era íntima de Robert. Para ela, era um mundo separado onde suas duas esferas, sua carreira jurídica e sua família, nunca se cruzavam. Nós, as meninas e eu, poderíamos ser mantidas separadas da outra vida dela, para que uma não afetasse a outra. Esse era o plano dela, e por um tempo funcionou. Até que não funcionou mais. Não estava funcionando agora. Kat olhou para sua manicure e para o chão. Eu me senti enojada e fui embora. Mas eu voltei. Você precisa sair desta casa, agora mesmo. Então eu fui embora. O advogado de Kat conseguiu atrasar os procedimentos por um bom tempo, mas, eventualmente, o tempo se tornou escasso. Meu próprio advogado tentou apelar ao senso de justiça de Kat, visando um divórcio incontestado, mas Kat estava resistente. Além disso, dependendo do acúmulo de casos no tribunal de família, finalizar o divórcio poderia levar 1 ou 2 anos. Eu precisava agilizar as coisas, e eu tinha apenas uma solução potencial, embora envolvesse algo que eu estava relutante em fazer, revisar os resultados de um teste de DNA. Peguei o envelope do cofre do meu escritório e o coloquei na minha mesa. Eu me servi de uma xícara de café e o encarei por tanto tempo que ele esfriou. Pensei no impacto potencial do que eu estava prestes a descobrir. Independentemente do resultado, eu sabia que isso não alteraria meus sentimentos em relação aos meus filhos. Com um abridor de cartas, abri cuidadosamente o envelope. Dentro havia 4 folhas de papel, que desdobrei e alisei diante de mim. Enquanto eu lia, meu mundo se quebrou um pouco mais. Naquele momento, senti uma onda de raiva por Kat maior do que qualquer amor que eu já senti por ela. Ela havia revelado o que eu acreditava ser meu. Beth foi confirmada como minha filha biológica, enquanto Jane não. Fiz 3 fotocópias dos documentos antes de devolver os originais ao envelope e guardá-lo de volta no cofre. Eu sabia quais passos eu precisava dar em seguida. Entrei em contato com o escritório de Robert e falei com sua secretária para agendar uma reunião com ele. Ela não sabia da minha identidade e agendou uma consulta para mim uma semana depois. Coloquei os resultados de DNA em um envelope e os enviei para minha advogada. Ela os incluiria no arquivo do caso e os utilizaria no tribunal quando necessário. Durante a semana seguinte, evitei Kat como se ela fosse contagiosa. Realizei todas as minhas atividades habituais com as crianças, mas sempre que Kat tentava se juntar a nós, eu encontrava uma desculpa para me retirar, deixando-a para cuidar das meninas sozinha. O dia da minha consulta com Robert finalmente chegou. Nervoso, fui até o escritório dele, esperando evitar qualquer encontro com minha esposa. Enquanto eu esperava impacientemente na área de recepção, ansioso para prosseguir com meu plano, sua secretária finalmente fez sinal para que eu entrasse. Ao me ver, a expressão de Robert empalideceu um pouco, embora ele rapidamente tenha tentado disfarçar com uma saudação, estendendo a mão para um aperto de mão. Eu me abstive de retribuir o gesto, garantindo que a porta estivesse bem fechada. Então, Tom, o que o traz ao meu escritório hoje? Devo pedir para minha secretária chamar Kathleen para se juntar a nós? Levantei a mão para sinalizar para ele esperar. Estou aqui para falar com você, Robert, e não é uma visita social. Não acredito que precisamos envolver minha esposa neste assunto. Bem, Tom, o que está pensando? Peguei um envelope do bolso do meu paletó e coloquei na mesa dele. Ele olhou com cautela, como se esperasse que detonasse. O que é isso? Preciso compartilhar algo com você. Estou diante de um problema. VJZ, a esposa com quem você está namorando há 8 anos, é meu problema, assim como o fato de que nossa filha não é biologicamente minha. Essa situação requer um divórcio. Se você não conseguir convencer Kathleen a concordar, eu mesmo terei que discutir com ela. Além disso,
O caso em andamento com um subordinado cria um problema, especialmente quando se torna público e afeta a reputação da nossa empresa entre clientes corporativos. Agora, o problema é seu também. Robert corou de raiva, e eu senti como se ele quisesse se jogar em mim do outro lado da mesa. Ignorando-o, fui em direção à porta, dando-lhe um prazo. Você tem 24 horas para fazê-la assinar os papéis do divórcio, ou eu mesmo falo com sua esposa. Lide com isso. Corri para a saída, temendo que ele pudesse guardar uma arma na mesa. Naquela noite, quando Kate voltou para casa, ela irrompeu pela porta, fervendo de raiva. Por que diabos você foi ao escritório de Robert? Parei por um momento antes de responder. Por que você acha que fui vê-lo? Ele te informou sobre o que deixei com ele? Nada disso importa. É irrelevante quem é o pai biológico de Jane. Você é o pai dela. Você sempre foi, e sempre será. O que importa de quem foi o esperma que a criou? Quão incrivelmente delirante você pode ser? Sério? Você não acha que importa para mim que você tenha me enganado durante a maior parte do nosso casamento? Você é um pedaço de trabalho, você sabe disso. Eu podia sentir minha raiva aumentando e tive que me lembrar do conselho sábio do meu advogado. Não faça algo estúpido ou você vai se arrepender. Eu contei ativamente até 10 na minha cabeça para recuperar o controle. Tom, você sabe que eu te amo, e você sabe que essa coisa de DNA não importa. Kate, você está certa. DNA não importa quando se trata de Jane. Ela é minha filha e sempre será. Eu lutarei por ela assim como lutarei por Beth. Você pode contar com isso. Tentei me retirar para a cozinha para pegar uma cerveja e relaxar. Consegui servir minha IPA favorita e fui para a sala de estar, mas Kate estava logo atrás de mim. Por que você tentou intimidar Robert ameaçando revelar os resultados dos testes de DNA para a esposa dele? É inútil. Robert está atualmente tomando medidas para obter uma ordem judicial impedindo você de se aproximar da casa ou da família dele para ter a evidência de DNA selada. É isso mesmo? Querida, precisamos deixar de lado os pensamentos de divórcio e focar em ser uma família. Vou começar a preparar o jantar. Você gostaria de me ajudar? Com isso, ela se virou e foi para a cozinha. Eu podia ouvir o barulho de panelas e frigideiras, o bater de utensílios e o barulho geral de cozinha. Parecia que ela acreditava que cozinhar resolveria de alguma forma todos os seus problemas e me faria esquecer o quão desonesta ela tinha sido durante todo o nosso casamento. Enviei rapidamente uma mensagem para minha advogada, eles até cobram para responder a mensagens agora, para informá-la que Robert estava tentando obter uma vantagem sobre mim, impedindo-me de contatar sua esposa e informando-a sobre sua verdadeira natureza. O que Kate e Robert pareciam esquecer era que eu sei usar um telefone, e obter um número de telefone não é difícil. Como sua esposa está envolvida com alguns comitês de caridade, não seria muito difícil encontrá-la e ter uma conversa, e foi exatamente isso que fiz. Os ricos obedecem a um conjunto diferente de regras em comparação ao resto da sociedade, como sempre entendi, mas fui lembrado durante minha conversa com a Sra. Robert, Judy. O dinheiro realmente concede privilégios, com riqueza substancial rendendo direito. Ao me apresentar, Judy prontamente reconheceu sua familiaridade comigo e adivinhou com precisão o tópico de nossa discussão. Essa revelação me deixou atordoado, forçando-me a organizar meus pensamentos. Ficou claro que ela estava bem informada sobre os casos extraconjugais do marido, incluindo seu envolvimento prolongado com minha esposa Kathleen. Quando apresentei os resultados do teste de DNA indicando que eu não era o pai de uma das minhas filhas, ela casualmente examinou a papelada e fez a pergunta: "O que você quer, Thomas?" Meu pedido foi direto. Eu encontrei seu olhar e perguntei: "Você tem influência sobre seu marido para persuadir Kathleen a concordar com o divórcio que pedi? Por que você busca se divorciar dela? Ela não é uma esposa satisfatória para que você queira se separar?" Ela perguntou. Acho surpreendente que você faça tal pergunta. Envolver-se em um caso de longo prazo e conceber um filho com outra pessoa que não seja seu cônjuge, e depois esconder isso, não é motivo para divórcio. O divórcio é bastante comum. Há quanto tempo você sabe do relacionamento dela com Robert? Há alguns meses.
Fora isso, ela tem sido uma boa esposa e mãe? Comecei a entender a direção da conversa e não fiquei feliz com isso. Da minha perspectiva, ela não tem sido uma boa esposa e seu engano foi deliberado. Isso diz muito. Como posso confiar que ela priorizará o bem-estar dos nossos filhos e do nosso casamento quando ela se envolveu com outros homens, engravidou do seu marido e assumiu que minha ignorância não me incomodaria? Bem, eu estou ciente e isso me incomoda. Então ela revelou sua própria revelação. Estou ciente da infidelidade de Robert há muito tempo. Seu relacionamento com Kathleen não é o primeiro caso que ele teve e não será o último. Quando descobri sobre seus casos, fiz uma escolha para manter meu estilo de vida. Veja bem, quando descobri que Robert estava me traindo, decidi me envolver em minhas próprias atividades extraconjugais e encontro prazer nelas. Não pretendo pará-las tão cedo. Oh meu Deus, essa pessoa era tão equivocada quanto minha encantadora e enganosa esposa. Escute, não me importa o que você faça, mas quando seu marido começa a se intrometer nos meus assuntos, eu fico muito ofendida. Por favor, diga a ele que é do melhor interesse dele, assim como do seu, convencer Kathleen a parar de resistir ao divórcio, assinar os documentos, e todos podem retornar à intimidade quando e onde quiserem. Apenas faça acontecer. O que você quer dizer com meu melhor interesse? Caso não tenha notado, você tem um alto status social na comunidade. Um escândalo envolvendo seu marido não refletiria bem em sua posição social. Você precisa descobrir. Virei-me e fui embora, sentindo-me contaminada pelo encontro. Poucos dias depois, eu estava em casa com as crianças brincando na garagem quando Kat chegou e saiu do carro parecendo visivelmente chateada. Mais tarde, depois do jantar, enquanto as meninas terminavam o dever de casa, Kat expressou o desejo de conversar. Ela explicou que Robert e sua esposa tiveram uma conversa séria sobre as repercussões de seu caso com Kathleen se tornando de conhecimento público. Eles estavam preocupados com o impacto em seu círculo social, bem como na empresa e seus clientes conservadores. Eles entenderam que um escândalo dessa natureza poderia prejudicar seus negócios. Percebendo as potenciais consequências para sua vida confortável e a reputação de sua esposa, Robert teve uma discussão sincera com Kat. Ele a encorajou a buscar uma resolução pacífica para o desentendimento do divórcio, enfatizando que não fazê-lo poderia impedir seu avanço para a sócia plena na empresa. Tudo parecia simples. Finalizar o divórcio se ela quisesse garantir seu emprego. Simples, certo? Garanti a Kat que poderíamos conversar depois de colocar as meninas para dormir. Enquanto isso, peguei a petição de dissolução do casamento da minha pasta e a revisei para garantir que cobrisse todos os pontos necessários. Colocando-o na frente de Kat, deixei-a pensar sobre ele. Ao retornar de colocar as meninas para dormir, encontrei Kat na sala de estar tomando seu vinho favorito. O documento estava sobre a mesa com uma caneta em cima. Vou sentir falta desta casa, ela disse. 6 meses depois, a casa foi vendida e os acordos financeiros finais foram resolvidos. Minhas filhas e eu nos mudamos para uma residência um pouco menor, embora uma com garagem separada com um sótão e uma pequena piscina subterrânea no quintal. Embora não fosse tão extravagante quanto nossa casa anterior, ela atendia a todos os nossos requisitos. Além disso, minhas filhas puderam continuar frequentando a mesma escola e até o cachorro gostou dela. O foco principal de Kat era sua carreira e a influência e o status que vinham de ser uma advogada no maior escritório da área. Embora ela inicialmente acreditasse que queria uma família, no final das contas não fomos incluídos em sua visão de sucesso. Eu tinha a custódia exclusiva das meninas, mas Kat podia visitá-las sempre que quisesse, normalmente limitada a um fim de semana ocasional. Inicialmente, ela pretendia ser uma mãe ativamente envolvida, mas gradualmente se tornou distante. No aniversário de Beth, ela enviou um presente, mas não compareceu à celebração. Você pode esperar ouvir que eu encontrei uma modelo incrível, mas não, minha vida social estava melhorando gradualmente e comecei um relacionamento com aquela que mencionei antes, Laura. Nosso relacionamento se aprofundou e nós gostamos da companhia uma da outra. Talvez eu pudesse ter evitado o divórcio se tivesse ignorado a infidelidade de Kat e continuado a viver em um casamento que era exteriormente contente, mas moralmente comprometido. Mas eu não sou assim.
Apesar das minhas falhas, tenho padrões, especialmente quando se trata dos meus filhos. O bem-estar deles é minha prioridade e eu me esforço para fornecer a eles uma educação estável. Este é um princípio simples, pelo menos para mim. Depois que o caos diminuiu, apreciei minha nova vida e a aceitei. Como mencionei antes, Laura está na casa dos 30. Ela é uma mulher maravilhosa, atraente, fisicamente forte e com um ótimo senso de humor. Ela realmente se importa com meus filhos e eles a adoram. Ela até se dá bem com o cachorro. O que mais eu poderia pedir? Você me diz. Ok, aqui vai uma piadinha para você. O marido pergunta à esposa: por que você não me conta quando você tem prazer com a intimidade? A esposa responde: eu não quero trabalhar.